Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, está em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Meus irmãos, nós estamos acompanhando um trecho que eu espero que cada um de vocês possa meditar, visualizar a cena do Evangelho de hoje com muita atenção, com muita sensibilidade. Porque o Evangelho de hoje é muito rico e é muito belo. Nós temos aqui no Evangelho de hoje o encontro de duas multidões. Diz o Evangelho que com ele, ou seja, com Jesus, iam seus discípulos e uma grande multidão. E aí, quando eles chegaram à porta da cidade, levavam um defunto, que era filho único, e a mãe dele era viúva. Certamente eles estavam à porta da cidade, essa multidão, porque, em geral, o cemitério era fora da cidade. Então eles estavam certamente saindo da cidade no momento em que eles estavam às portas da cidade. E diz o Evangelho que grande multidão da cidade acompanhava essa mãe que era viúva. Ou seja, você tinha uma multidão que acompanhava Cristo e você tinha uma multidão que acompanhava aquele cortejo fúnebre. E essas duas multidões se encontram. A multidão que segue Cristo, se vocês lembram dos evangelhos dos dias passados, tirando anteontem, que foi domingo, vocês vão lembrar que Jesus tem realizado curas, milagres, passado por vários lugares, e à medida em que ele vai conduzindo a sua missão, mais pessoas vão acompanhando Jesus. É uma multidão, portanto, que já viu milagres. É uma multidão que segue Jesus certamente cheia de esperança, cheia de alegria, querem estar com ele, querem segui-lo. Por outro lado, a gente tem uma multidão triste, uma multidão desanimada, que acompanha um caixão com um corpo morto e uma viúva, ou seja, uma mulher que não tem mais um marido, que só tinha um filho, perdeu esse filho, perdeu tudo que tinha, numa situação extremamente de total insegurança, porque hoje já é muito difícil, imagine naquela época, uma mulher sozinha no mundo. Marido já morto, sem filhos, certamente não era mais uma jovenzinha, sozinha. Tanto que muitas vezes na Sagrada Escritura, inclusive no Antigo Testamento, se falava da necessidade de proteger as viúvas, porque entre as pessoas que havia naquela época, era um dos tipos de pessoas que estavam na situação mais frágil, a viúva. Então, procure se colocar nessa cena. Duas multidões que se encontram. A gente está vivendo o tempo Lázaro e a música tema diz: o tempo urge, a multidão espera.
Aqui a gente tem uma multidão alegre, cheia de esperança, que segue Jesus. E a gente tem uma multidão que estava numa situação tão triste que nem esperava mais nada. Já estava seguindo aquele morto. E é interessante a gente lembrar que Jesus, nos evangelhos, ele ressuscita alguém 3 vezes. Ele ressuscita a filha de Jairo, que havia acabado de morrer. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, que é o evangelho de hoje, quando ele já tinha morrido há mais tempo. Ou seja, já estava no cortejo fúnebre. E ele ressuscita o seu amigo Lázaro, que já havia morrido há alguns dias, já estava inclusive no sepulcro. Ou seja, a ressurreição de Lázaro é considerada a mais radical, porque ele já estava sepultado quando Jesus mandou que rolassem a pedra e que ele viesse para fora ressuscitado. Os padres da igreja, meditando sobre essas 3 ressurreições, muitas vezes eles dizem: a ressurreição da filha de Jairo representa a ressurreição daquela pessoa que acabou de cair na morte, que acabou de se afastar de Deus, e aí ela volta à vida. A ressurreição de Lázaro, a mais radical, ela representa aquele que já está, assim, dado por perdido. Já é aquele que está longe de Deus há muito tempo, que está nas trevas já há muito tempo, e milagrosamente ele volta à vida. E a ressurreição do evangelho de hoje, que é a do filho da viúva de Naim, é um meio termo. É alguém que não é que acabou de morrer e não é que já está na morte, inclusive no sentido espiritual, há muito tempo. Aquele que está na beira do caminho. Está, a gente poderia até dizer, meio morno assim. Já morreu faz um tempo, as pessoas já estão naquela tristeza ao redor. E como é Jesus diante dessa situação? Nós somos chamados a sermos configurados ao Cristo ressuscitado. E o evangelho de hoje diz no versículo 13: ao vê-la, ou seja, ao ver aquela viúva que chorava a dor do seu filho, morto, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Como era o coração de Jesus ao ver aquele cortejo, especialmente aquela mulher viúva? Era um coração cheio de compaixão. A gente é chamado a fazer parte de uma pequena multidão daqueles que seguem Jesus. Nossa comunidade é parte da igreja, que tem uma multidão de pessoas que, pela graça de Deus, seguem o Cristo e querem segui-lo cada vez mais de perto. Mas se o nosso coração precisa ser semelhante ao de Cristo, nós não podemos ser indiferentes a uma outra multidão, que é a multidão que tem cheiro de morte. É uma multidão sem esperança. É uma multidão que caminha para fora da cidade em direção ao cemitério. É uma multidão que chora a morte de alguém querido. É a multidão, ou mais especificamente a viúva que chora a perda de aparentemente tudo que tinha. Jesus não é indiferente a essa outra multidão. Ele não fica preso àquela multidão dos milagres, da alegria, da esperança. Ele é capaz de olhar para fora. Nós, do mesmo jeito, não somos chamados a nos fechar somente no convívio daqueles que estão bem. Papa Francisco nos chamava, como igreja, já no início do pontificado dele, uma igreja em saída, uma igreja que não tem medo de se enlamear, de olhar para fora, como a gente diz no tempo Lázaro, de ir para fora. Não sermos indiferentes a uma multidão que chora, a uma multidão vazia. Termos compaixão.
ir diante deles como Cristo. Depois da compaixão, o ato concreto. Não chores. Ele se aproxima. Muitas vezes, a gente pode até ter medo do mundo, medo de evangelizar. Eu vou ser contaminado se eu for atrás de pessoas que não fazem parte do meu grupinho, entre aspas, iluminado. Não. Igreja em saída. Não ter medo de evangelizar. Não ter medo de ter contato com aqueles que estão longe para trazê-los para Deus. Jesus não só se aproximou, como tocou o caixão. Tocou aquele ambiente de morte. Tocou. Ele se encarnou na realidade daquela multidão. Todos pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Quantas vezes nós já falamos aqui no Palavra Encarnada que o verbo levantar no hebraico é o mesmo verbo que significa ressuscitar. É como se Jesus dissesse: jovem, eu te ordeno, ressuscita. Esse jovem se senta e começa a falar. Ele ressuscitou. E aí, olha que bonito. Jesus entregou o jovem à sua mãe. A gente, às vezes, quando está conversando com os irmãos nas casas de acolhimento, escuta deles a alegria do pai, da mãe, ao vê-los se recuperando, ao vê-los ressuscitar. Na hora que a gente vive isso, enquanto comunidade, estamos vivendo esse aspecto do Evangelho. Estamos imitando Jesus nesse aspecto do Evangelho. Jesus que entregou aquele jovem ressuscitado à sua mãe. Quantos jovens, pela graça de Deus, têm sido devolvidos à sua mãe, ao seu pai, à sua família, à sociedade, ressuscitados. Isso é imitar o Cristo. Começa com um movimento interior de compaixão, mas não fica nisso. Vem os atos concretos de amor e misericórdia. Vem o aproximar-se. Vem o tocar o caixão. Reze hoje com esses verbos na sua oração pessoal. Jesus, repita os verbos. Ele viu, olha os verbos, ele viu a viúva, no versículo 13. Ver. Olhar para fora, ver a dor do outro, estar atento. Depois, sentiu compaixão, compadecer-se, ver, ter o olhar para fora. Depois, compadecer-se da dor do outro, ou seja, sentir a dor do outro em mim. Depois, disse, ou seja, aquele movimento interior de compaixão foi para fora, verbalizou-se, dizendo: não chores. O outro verbo, ele aproximou-se, ou seja, ele se fez presente, se fez mais próximo. Depois tocou o caixão. Tocou, tocar. Tudo isso, para nós, é motivo de inspiração. Nós, além de estarmos no Tempo Lázaros, nós que somos vocacionados, discípulos vocacionais, postulantes, filhos da luz, estamos no tempo do discipulado vocacional, todos nós, que é um tempo de configuração ao ressuscitado. E esses são os sinais do ressuscitado. Ele não fica preso ao seu grupo, à sua multidão, ele olha para fora. Ele vê, ele se compadece, ele fala, ele se aproxima, ele toca, para no fim ser um canal de ressurreição daquela pessoa. Mas perceba, Jesus ressuscita aquele jovem depois de fazer tudo isso. Depois de ver, de compadecer-se, de falar, de aproximar-se, de tocar. Ou seja, depois de se encarnar naquela realidade, movido de compaixão por aquela mãe que sofria, ele ressuscita aquele jovem. Rezemos hoje com isso, para que essa oração vá gerando frutos de configuração ao ressuscitado na nossa própria vida. Façamos da palavra de Deus hoje realmente uma palavra encarnada.
é se encarnando na vida do outro, que nós somos, ou podemos ser e devemos ser, canais de salvação na vida deles. Quantos jovens, por exemplo, precisam ouvir isso? Jovem, levanta-te. Jovem, ressuscita. Quantos precisam ouvir como Lázaro, vem para fora, ressuscita. Não à toa Jesus passou a ser ainda mais conhecido por conta daquele milagre. Ou seja, as sementes do Evangelho foram se espalhando por toda a Judéia, as pessoas espantadas com aquilo. Claro, um testemunho de ressurreição tem uma força muito grande. Por isso, não podemos parar de testemunhar os inúmeros sinais de ressurreição que aparecem no meio de nós. Eles são uma grande força de evangelização, como foi uma grande força de evangelização aqui, no Evangelho de hoje. Uma ressurreição que vai gerando muitos frutos de evangelização, de conversão e de salvação. Que o Evangelho de hoje nos mova a uma configuração maior com Cristo ressuscitado. Que a Virgem Maria, que certamente entende a dor dessa mãe, aqui é quase que um prenúncio da Nossa Senhora Pietà, que também vai receber o seu filho, só que o seu filho morto para depois ressuscitar. Que ela interceda por nós, para que o Cristo ressuscitado cada vez mais seja formado em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.